Mais um Repensar que se inicia. Seja muito bem-vindo, você que está conosco. Hoje eu quero dizer da alegria de receber essa jovem escritora querida, que traz um livro muito interessante, um livro para infância e juventude. Eu acho que ela vai concordar comigo falar disso de infância e juventude, e até mesmo para adultos. Esse livro tem como título Histórias da Caraminhola, e eu vou conversar com Tatiana Bianchini. É uma alegria mesmo, né, Tatiana? Com certeza. Muito bom Eu que estar aqui. agradeço o convite de poder estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, da minha paixão, que é escrever. Pois é. Esse não é o primeiro livro, né, Tatiana? Não. A gente vai ter oportunidade de fazer outros programas com os outros livros, Se Deus né? quiser, vamos sim. É que esse foi o que eu conheci primeiro, né? Foi, na verdade, assim, eu venho da literatura infantil, né? Então as pessoas me conhecem mais na literatura infantil. Esse tem uma linguagem infantil, foi o que você falou, mas assim, é para aquele infantil de até 100 anos, Pois sabe? é, verdade. É para todas as idades, né? Então, é um livro que está sendo bem acolhido nisso. Então, eu acabei abrindo, ampliando um pouquinho o meu leque na escrita depois desse livro. Eu percebi que eu podia escrever para outras idades também. É verdade, porque assim, se você der para uma criança ler, uma criança que já sabe ler, né? Sim. Lógico que uma criança de 2 anos talvez não entenda muito bem isso aqui, né? Mas uma criança que já saiba ler, já tem uma noção das coisas, ela vai ler a história, ela vai se encantar com a história. Sim, isso. Né? Talvez ela não perceba os conceitos, algumas até pode ser que já percebam, Sim, né? Alguma coisa. Mas o adulto vai perceber efetivamente o conceito que está por trás da história. Isso. Que eu acho que isso que é importante. Isso, E exatamente. ele vai poder ensinar isso para o seu filho, para o seu neto, enfim, né, para o seu aluno. E aprender em conjunto, Isso, né? Eu tenho tido retornos positivos em relação ao livro, que os pais estão, não é um livro só para ler, é um livro para fazer também. Isso. Então os pais, eles estão fazendo as atividades do livro junto com as crianças. E aí eu tô tendo um retorno muito legal, assim, de mães falando assim, nossa, eu fui fazer o exercício da história do Alfredo Tinha Medo e eu descobri que os medos do meu filho são os mesmos que o meu. Verdade. Isso é muito bacana, né? Então, assim, poder dentro de casa a gente abrir o olhar e ter um material para começar certos diálogos que talvez a gente não teria oportunidade de abrir, né? É interessante que o meu filho sempre disse assim para mim, mãe, o seu medo passa para mim, então não me mostre medo. Exatamente. Mas como que você não vai mostrar medo, né? Impossível, então, né? hoje eu treino isso com as netas, porque não posso mostrar medo, pelo menos alguns medos, que são medos, talvez, de traumas meus, Sim, e que não deveriam ser medo. Né? Então, eu me esforço por não passar isso, porque passa mesmo. Passa, e é o que fala a primeira história. A Mala de Clarinha fala isso. A Mala de Clarinha fala exatamente isso, que todos nós carregamos uma mala nessa vida, né? E que dentro dessa mala são colocadas coisas que a gente permite e não permite, né? E nós também colocamos coisas. Mas num dado momento da nossa vida, a gente precisa abrir essa mala para ver o que tem lá dentro, né? Será que o que tem lá dentro é meu? Será que o que tem lá dentro é seu? Será que esse medo, essa ansiedade que eu estou carregando na minha mala é meu ou é da minha mãe? Isso. Ou será que é do meu pai? E aí a gente tem que ir fazendo essa limpeza na nossa mala para sobrar espaço para que a gente coloque as nossas, mesmo que sejam os nossos medos, os nossos anseios, mas é nosso. Não é de quem a gente carrega. Né? Então, o abrir a mala, né, o livro inicia com essa proposta. Que tal a gente fazer essa viagem de autoconhecimento, né, onde a gente vai começar abrindo a nossa mala? Né? Então, todas as histórias, de certa forma, uma vai ligando a outra, porque você abre a mala, vem o medo, aí do medo vem o drama, do drama e até chegar no final. Né? Que é onde você meio que se sente preparado também a contar suas histórias. É interessante que quando nós estávamos nos preparando para fazer esse programa, nós comentamos sobre um espírito Hamed, né? Hamed, que é um espírito que dita livros para o médium Francisco do Espírito Santo Neto. E ele tem, num dos livros, ele tem uma história da mochila. Ah, olha só. Que também é interessante. Aí é muito mais para o adulto. Sim. Né?
para você não carregar as coisas que não são suas. Ele fala basicamente nisso. Isso. Então você tem uma mochila pesada no seu ombro, que não lhe pertence, ou pelo menos as coisas, a maioria das coisas que estão dentro dessa mochila não lhe pertencem, e você está carregando. E lhe causa dor. Isso. Uma dor física, uma dor que às vezes você não sabe de onde vem, é do peso da mochila. Pois é. Né? E às vezes causa doença física. Exatamente. Porque te desequilibra. Exatamente. Então, se você aprender isso desde criança, a não carregar e abrir o seu coração, porque a Clarinha também abre o coração para deixar que as pessoas também participem das coisas boas. Isso, exatamente. Então, é interessante, é muito bom isso. Eu me encantei com a história e falei assim, como ela escreve bem. É muito bom, porque, gente, eu tenho que falar que ela foi minha aluna lá no curso de doutrina, então isso é muito bom. É, muito gostoso. São aprendizados diferentes, né? São. A escrita, para mim, sempre foi a minha terapia. Né? Por mais que eu trabalhe com artes plásticas, já esteja dentro desse meio, a escrita para mim é o momento onde eu podia abrir a minha mala. Sim. Era o momento onde eu estava ali organizando as minhas emoções. Né? Então, os textos do livro Histórias da Caraminhola foram textos que primeiramente vieram da minha vivência. Tá. Então, assim, em cada uma das histórias era algo que estava acontecendo naquele momento na minha vida. Entendeu? Então, mas aí ao mesmo tempo, depois que eu terminava de escrever a história, eu lia tudo aquilo, eu falava, gente, é muito mais simples do que eu imaginava. Que bom, né? Né? Então, eu passei a entender a escrita como uma ferramenta minha de autoexpressão e de alívio também. Né? Então, assim, eu ia escrevendo os textos, não importava se eu ia publicar o texto ou se não ia. Num dado momento, eu percebi que eu já tinha tantos textos e que de certa forma, encaixava no outro, e eu falei assim, não, eu acho que isso dá um material bacana. E essa coisa, essa necessidade que eu acho que o jovem tem hoje em dia, e como eu estou sempre com jovens, né, no meu redor, no trabalho e tudo, essa coisa de compartilhar, sabe? Então, nossa, eu tive um aprendizado tão grande com essas histórias. Por que não oferecer para o outro também? Por que não ouvir as histórias das outras pessoas também? Né? Interessante. O drama, nós já temos que ir para o intervalo? Ainda não? Não temos um minutinho. O drama da Taturana também é muito bom, né? Também. Porque eu acho que tem muita gente que passa por essa situação da Taturana e não consegue se libertar, né? Não consegue. E é interessante que, assim, a Taturana, ela vive ali naquela folhinha dela, só reclamando da vida, ó céus, né? Aquele meu mundo, só reclamando porque ela queria ser que nem a borboleta, que ela queria voar, ela queria ser que nem um passarinho, mas ela ia viver ali na folha. Pois é, eu tenho essa coisa de querer voar, então eu me identifiquei com a Taturana. Então, e aí o que acontece muitas vezes com a gente? Ela só se deu conta do drama que ela fazia quando o passarinho veio e abocanhou ela, e ela se viu ali, eu vou morrer. Então, você já vai continuar já já. Tá ótimo. Nós vamos a um breve intervalo e na volta a gente sabe o final dessa história. Até já.